Estamos agora no terceiro vídeo na instrução de Deus, a fim de passar a você uma palavra de edificação que vai santificar o seu coração, vai aumentar a sua fé e trazer graças e bênçãos e até cura para a sua alma, seu espírito e seu corpo. Porque a palavra de Deus é eficaz, poderosa. É como a chuva que cai e não volta para lá, para as nuvens, sem antes produzir seus efeitos. Assim é a palavra de Deus, que nós pregamos. Se você crê, isso acontece. E Deus faz milagres, prodígios e sinais através das pregações, dos ensinamentos também. Se você crê e prestar atenção, acolher essa palavra como palavra de Deus, como é palavra de Deus, tem o mesmo valor da Bíblia. Porque fomos o quê? Ungidos, escolhidos para pregar a palavra para as nações. Somos pregadores do reino de Deus. E se você crê, diga amém. Você será abençoado. Nesse terceiro vídeo, continuamos sobre 1 Samuel, capítulo 16, que fala da unção de Davi. O profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir a Davi, no meio de seus irmãos, como rei de Israel. É claro que quando ele foi ungido, apesar de ter sido desprezado e menosprezado, pelos irmãos principalmente, era muito novo ainda. Ele continuou sendo ainda pastor das ovelhas e foi crescendo, desenvolvendo e treinando para ser um grande soldado. Então ele fazia os treinamentos dele enquanto ele estava com os rebanhos. E ele agora estava com uma fé muito alta e com muita confiança em Deus, porque ele sentiu e recebeu aquela unção real. E ele sabia que seria um dia o rei de Israel. Mas a criança está no ventre. É uma ilustração que estou fazendo. Para que você entenda a sua situação, a situação das pessoas escolhidas, mesmo sendo menosprezadas pela família ou pela igreja, mesmo que você seja menosprezado aonde congrega. Você está entendendo? E que ninguém considera você por causa de algumas coisas, às vezes a aparência, às vezes a situação financeira, que você não tem muito dinheiro e etc. Ou algumas pregações, correções que você faz e as pessoas desprezam você, não querem receber a verdade para se libertar dessas suas novelas, desses jogos, dessas programações do mundo, no qual elas estão contaminadas. Porque muitos falsos mestres, Jesus falou, se levantarão na terra e enganarão muita gente. O ministério da iniquidade vai aumentar tanto, que a fé de muitos, a caridade, vai esfriar. Mas aqueles que perseveram até o fim, esses serão salvos. Esses são os escolhidos. A minoria, infelizmente. Gostaria que fosse a maioria, mas não é. Porque para isso exige sacrifício, esforço. Tem que passar por muitas provas. Como eu estava dizendo, a criança está crescendo ainda na barriga da mãe. É você que está ouvindo a palavra de Deus. É você que está no caminho de Deus. E as coisas parecem tudo ao contrário. Você é desprezado, menosprezado, acontece provações. Coisas que aconteceram, às vezes o filho, a filha morreu, às vezes o pai ou a mãe, o amigo, a esposa ou o esposo. Houve um desastre, um acidente, uma morte, uma doença, uma enfermidade que você está passando ou alguém que passou por isso e acabou falecendo. Então, são muitos obstáculos que nós encontramos, que você encontra aonde você congrega, onde você habita, lá no seu bairro, na sua cidade, entre os irmãos. Mas, se você perseverar firme e for sincero e continuar sendo sincero e não desistir, não desista. Se caiu, levante-se. Caiu de novo, levante-se. Nunca desista. Ah, mas eu pequei, eu errei. Deus está com aqueles que se levantam. Deus não vai estar com você se você permanece caído ou volta atrás. Tenha fé. Deus, Pai, Ele compreende, Ele te ama muito. Ele sabe que às vezes nós caímos, nós pecamos, nos sujamos e às vezes até gravemente. Mas o que Deus detesta e abomina, o que é para ele uma pessoa reprovada,
São aqueles que carregam isso como estimação, como um bichinho de estimação. Não querem mais deixar aquele pecado, talvez grave, que você cometeu, você continua cometendo e já não está mais estudando a Bíblia, não está mais orando mais, não está jejuando mais, não está indo mais para o grupo de oração, para a igreja, para a missa, para o culto, onde você participa, já não reza mais em família, você baixou o nível da sua disciplina espiritual e até abandonou. Não faça isso. Você está sendo um perdedor se você continuar vivendo. Entendeu? Porque você vai se contaminando ainda mais e pode se perder. E é o que acontece com muita gente. Ou se tornar uma pessoa falsa. Dentro das igrejas, como tem. Tanto pregadores e mestres, até pela mídia, que estão com esse pecado de estimação. Às vezes é mais de um ou dois, e é grave. E é escondido até. Outros até falam. Não tem vergonha. Perderam até o pudor. Então é fácil detectar. Não, esse é um falso profeta. Mas tem uns que escondem. Às vezes estão em adultério, um pecado de pedofilia, homossexualismo ou outras coisas. Pior, desonestidade, soberbo. E não voltam atrás. Eram tementes a Deus, faziam jejum, oravam com fervor, participavam. Não eram mentirosos, mas aí não se levantaram. Então Deus está com aqueles que, mesmo caindo, se levantam e te abraça. Ele não vai estar com você se você desistir. Você está entendendo? Por isso, amados irmãos e irmãs, a importância de você perseverar. Vamos para o 4º vídeo, a fim de continuar esta pregação muito importante, que vai ajudar você a curar seu coração de dramas e traumas e abrir seus olhos, a fim de detectar as coisas erradas na sua vida e na vida daqueles que estão enganando o povo, a fim de não se perder, não se tornar um perdedor, mas sim um vencedor.